Rapaziada, esse título me chamou a atenção, como o Guardiola arruinou o futebol para sempre. Esse é meu primeiro vídeo longo, né? O título me chamou a atenção, decidi reagir e trazer aqui para vocês. Deixa o like, se inscreve, vai lá no canal do Muniz Fute, se inscreve lá e deixa o like, comenta. E, se possível, fala que veio pelo Luqueira TV. Valeu? Vamos reagir aqui rapidão. Durante anos, Guardiola foi tratado como um visionário. Is taking football to another place. Pep Guardiola. Pep Guardiola. Seus times dominaram todos os campeonatos. Mas no meio desse sucesso todo, uma pergunta desconfortável começou a surgir nos bastidores. He's one of the best managers. But Guardiola, he killed the game. Será que Guardiola não só revolucionou, como também arruinou o futebol moderno? Capello on Pep. He has done tremendous damage to football. Why everyone is copying Guardiola? Because now we got robots. Porque o que começou como um estilo eficiente e elegante virou um modelo engessado. Treinadores do mundo inteiro tentaram copiar o Guardiola. O resultado? Times que não criam só repetem. Jogos lentos, previsíveis, jogadores limitados, obrigados a se encaixar num sistema que não foi feito para eles. Futebol industrializado, né? Ronaldinho anymore. Hoje, o futebol parece ter perdido sua magia. Mais jogadores E o que como antes era espetáculo virou algo robótico. Mas como isso aconteceu? E por que todos decidiram jogar como Guardiola? Tudo começa com uma frase simples dita por Pep. Em um vídeo antigo granulado do início de sua carreira como treinador, Pep disse: "Futebol é sobre ocupar racionalmente os espaços e mover a bola até o espaço." Parece simples, mas essa ideia se tornou a espinha dorsal do futebol moderno. Soa inteligente, soa limpo, mas também soa frio. E essa é a base de tudo o que viria depois. Pep não inventou esse conceito. Ele foi influenciado por grandes nomes da escola holandesa, como Rinus Michels, Johan Cruyff e Louis van Gaal. Cruyff, inclusive, foi seu treinador no Barcelona e dizia que não é sobre correr mais, é sobre correr no lugar certo. A ideia dos triângulos é simples. Um jogador com a bola sempre tem duas opções de passe próximas, uma à frente e outra ao lado. Isso facilita a posse e atrapalha a marcação. Pep levou isso ao extremo. Ele montava o time de forma que o campo inteiro virava uma rede de triângulos interligados. Onde a bola estivesse, sempre havia uma rota de passe segura. O resultado? Um futebol com precisão geométrica. Isso se tornou o jogo posicional, que hoje é comum entre clubes de elite. No Barcelona, Pep transformou um bom time em uma máquina. Isso Com só foi Xavi, legal ver no Iniesta Barcelona. e Messi, seu sistema parecia imbatível, mas havia uma base por trás do encanto: a ocupação de espaços. Pep saiu do Barcelona e levou seu sistema para o Bayern de Munique. Lá transformou laterais em meias, zagueiros em armadores e atacantes em marcadores. No City, encontrou orçamento e tempo para construir o que talvez seja seu projeto mais eficiente. John Stones virou meio-campista, laterais viraram volantes e o 2-3-5 virou rotina. Guardiola passou a treinar não só o que fazer com a bola, mas como e quando fazer. Passe no pé correto, corpo na direção certa, visão periférica constante. Tudo cronometrado, tudo padronizado. Jogadores deixaram de ser instintos e se tornaram execução. Não é mais sobre criar, é sobre repetir. Quando isso funciona, o time vira uma colmeia sincronizada, como se todos estivessem conectados por um cérebro único. O adversário não vê a bola, e quando vê, é tarde demais. Mas é aqui que as coisas começam a mudar de lado. Aí está o ponto crítico. Os técnicos do mundo inteiro tentaram copiar Guardiola, mas copiaram apenas parte do sistema. Copiaram a pressão alta, a saída curta desde o goleiro, a posição fixa dos jogadores, mas esqueceram que Pep treina isso ao extremo, com jogadores altamente qualificados. Enzo Maresca, Vincent Kompany, Xabi Alonso. Todos beberam da mesma fonte. Mas não foram só os nomes da elite, times medianos, clubes pequenos, categorias de base. Todos decidiram que o caminho era esse: sair jogando desde o goleiro, pressionar alto, jogar como o City. O resultado? Times que tentam sair jogando e perdem a bola no campo de defesa. O que acontece quando você tenta jogar como o City com atletas que erram passes simples? A resposta você provavelmente já viu: um festival de passes para trás, um goleiro que se complica ao sair jogando,
Um zagueiro que entrega o gol tentando fazer bonito. E assim o futebol foi ficando lento, previsível, sem alma. Futebol sempre foi um esporte caótico. Contra-ataques, erros, viradas inesperadas. Mas o sistema de Pep foi feito para evitar o caos. Tudo é ensaiado, tudo tem padrão. E o problema é que quando todo mundo passa a jogar assim, o imprevisível desaparece. Em vez de estilos diferentes em cada país, vemos a mesma proposta em ligas distintas. Laterais que jogam por dentro, meias que giram em função da bola, zagueiros como armadores. Guardiola não vê o futebol como um jogo de craques geniais que decidem. Para ele, tudo é posição, e isso fez sentido. Ele ganhou Champions, Premier Leagues e quebrou recordes. Mas o que era para ser uma evolução tática virou regra. E quando todos os times tentam racionalizar o jogo, a criatividade sofre. Jogadores jovens aprendem padrões de passe antes de aprender a driblar, seguem instruções como robôs. Vamos para um exemplo prático. Um gol do Manchester City contra o Southampton em 2018. O City avança com 5 jogadores em linha. Os defensores do Southampton ficam perdidos tentando cobrir espaços. Quando um buraco aparece, a bola já está lá. Ninguém corre aleatoriamente, ninguém inventa nada. Todos estão onde devem estar. A jogada parece simples, mas ela é resultado de dezenas de horas de treinamento posicional. Essa é a essência do Guardiola. O jogo virou uma ciência. E, como toda ciência, eliminou o improviso. O ex-técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, contou que, ao enfrentar a Bélgica na Euro, sua comissão técnica desenhou toda a estratégia baseada em estrutura posicional para explorar espaços. Não se tratava mais de talento, mas de geometria. Essa é a parte mais complexa. Guardiola... O futebol virou aquele fast food, né? Aquele McDonald's, uma coisa industrializada, uma coisa rápida que alimenta sua dopamina ali e já era. Não é um futebol que brilha os olhos, né? Não é um futebol de drible, de craque, de grandes nomes. É assim, a gente precisa ganhar e o jogador, ele é um mero instrumento na mão do técnico para vencer jogos. Não tem um grande jogador que decide, que chama a responsabilidade, que se sobressai, como foi o Ronaldinho, como foi o Ronaldo, como foi o Romário. Eu tô citando jogadores brasileiros aqui, mas tem jogadores europeus também, como foi um Zidane da vida. Carrasco, aliás. Mas é triste ver o futebol se tornando nisso, né? Sem criatividade, né? Sem brio. Criou um estilo baseado em sua vivência e visão de jogo. Seus princípios não foram impostos a ninguém, mas com tanto sucesso, outros técnicos decidiram copiar. E como o futebol é um mercado de resultados, né? Qualquer mínima vantagem tática é buscada com obsessão. O problema é que, ao transformar o futebol em uma ciência exata, a arte foi se apagando. E talvez Guardiola não seja o culpado, mas o catalisador. Havia um tempo em que um time italiano jogava fechado, né? Um inglês cruzava bolas na área, um argentino pressionava na garra. Havia identidade, havia estilo. Agora, todo mundo quer sair jogando com toques curtos e pressão alta. E o público sente isso. Jogos se tornam parecidos. A magia de ver algo novo, algo fora do roteiro, vai embora. Jogadores que crescem em ambientes guiados pelo jogo posicional perdem autonomia. Não pensam mais onde se posicionar, apenas ocupam espaços programados. Não decidem o que fazer com a bola, apenas repetem padrões. Pep quer controle, por isso seus jogadores treinam obsessivamente cada detalhe. Passe, recepção, corpo, direção do olhar, tudo precisa ser perfeito. E isso dá certo, mas também limita. Um jovem que poderia crescer improvisando, agora aprende a manter a estrutura. E isso afeta o futuro do futebol. Depende do que você espera de um jogo. Se você valoriza... Não sei se ele arruinou de fato o futebol. Eu acho que ele criou um estilo de jogo que deu muito certo, que os outros clubes e os outros treinadores olharam isso e falaram, a gente precisa disso também. Porque assim, antigamente o futebol brasileiro era um joga bonito. O futebol italiano era aquele futebol truncado, fechado. O futebol espanhol já tinha... Depois Guardiola veio essa ideia de passe de bola, mas assim... Não sei se ele arruinou de fato, mas ele foi o estopim da ruína. Dominação, precisão e controle.
Pep criou o futebol perfeito. Mas se você assiste por emoção, improviso e surpresa, então sim, o estilo que ele popularizou pode ter, sem querer, deixado o futebol mais previsível e menos humano. E a pergunta que fica é: o futebol moderno ainda pertence aos jogadores ou aos técnicos? Se você quiser ver até onde essa lógica pode ir, clique no vídeo da direita. O sistema de Kompany vai te deixar ainda mais confuso. Vídeo muito bom, hein, rapaziada? Vídeo muito bom. Deixa eu me inscrever aqui e deixar o like. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like. Tamo junto. Valeu? Fui!